que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de você? Em Êxodo 19 diz que o povo de Deus é propriedade peculiar dentre toda a terra. Você tem noção que você é propriedade do Senhor? Propriedade peculiar do Senhor? Por isso que Ele não aceita te dividir com ninguém. Quando foi Pedro, mas isso é no Novo Testamento, no Velho Testamento, vamos para o Novo então. Pedro repetiu em 1 Pedro 2:9, coloca para mim, fazendo um favor, diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é propriedade exclusiva, você é propriedade peculiar do Senhor. E você acha que o Senhor vai te aceitar dividir você com o inimigo? É igual o pastor Adão, não sei se ele já falou aqui, mas quando meu pai estava sempre ministrando nas igrejas, eu desde pequeno, eu e o Matias ouvindo, ele falava assim, tem aquele crente que é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, sempre falou isso, né? E muitas das vezes tem pessoas assim dentro da igreja. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que o morno, ele vomita. Sabe, o crente um pé lá, hoje eu vou, quarta eu vou, sábado e domingo nem apareço na igreja, só vai me ver na outra semana. Não, o Senhor ele quer exclusividade com você, Ele quer você pertinho dEle todos os dias, não é só em casa, não é só na rua, não é só no serviço, mas é todos os dias, Ele quer você pertinho dEle. Você não pode se esquecer que você é propriedade dEle. Você acha que é normal viver na prática do pecado? Ou você é salvo, ou você não é. Ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você não tem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vive em templo imundo. Ou você é do Senhor, ou você não é. E hoje está muito fácil, uma geração que vem para a igreja, a gente adora, a gente faz aquilo, mas vai ter uma festinha, ninguém vai me ver, minha líder não está lá, não vai me ver dançando, ela não vai me ver requebrando, ela não vai ver o que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar bebendo, não tem importância, mas tem um que está te vendo, e ele diz sempre, você é propriedade exclusiva minha. A palavra do Senhor diz que os olhos dele é como chamas de fogo. Ele te vê aonde você estiver. Não adianta você tentar se esconder. Renúncia é algo básico para o Evangelho. Eu quero dividir com vocês algumas lições de Abraão, que foi chamado para a renúncia. E a primeira lição: Deus se manifesta em graça para aqueles que renunciam. E eu falei no meu primeiro tema, a Aline falou sobre graça. E o Senhor falou comigo, aquele que renuncia. Quando você renuncia, o Senhor, Ele se manifesta na sua vida em graça. Deus, Ele está na origem de tudo, de toda a missão. No pronome eu, Ele diz, eu farei de ti, eu te abençoarei, eu tornarei teu nome grande, eu te amaldiçoarei, eu te abençoarei, eu te darei essa terra, a sua descendência. Eu quem? Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. É dele, por ele. É ele. E muitas das vezes, eu fiz, eu sou, eu canto, eu prego, é você? Se não for ele, nós não somos nada.
Se não for a graça dele manifesta em nós, quem somos nós? Se não for ele e está na nossa vida, no controle, nos guiando, nos usando, nós não somos nada. Muitas vezes achamos que é mérito nosso, mas a palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Tudo vem dele e é por Ele, para Ele. Esse é o caminho. Por isso que quando você renuncia, Ele se manifesta na sua vida pela graça. Pela graça, é em graça que Ele se manifesta. Se você ler em Gênesis 5, você vai ver que Deus, Ele escolheu Noé, porque era um homem justo. Ele achou em Noé um homem justo, em um mundo corrompido. Mas não era mérito de Noé, mas foi pela graça. Foi pela graça. E muitas das vezes eu e você achamos que merecemos, mas não merecemos nada. Se não for a graça do Senhor na nossa vida, nós não merecemos nada. Se eu e você somos aceitos hoje por Cristo, é pela graça dele. Porque eu e você éramos inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa dele, hoje fomos aceitos. É por conta dele e para ele, não é por mim. Abraão, ele não merecia, mas pela graça. Mas foi pela graça. Então tudo é pela graça. Quando você renuncia, o Senhor, Ele manifesta a graça dEle. No tema 2, Deus, Ele exige de Abraão renúncia. E tem coisas que Cristo, Ele exige de nós. Tem coisas que Ele exige de nós e muitas vezes nós não damos ouvido. Quando Ele diz no versículo 1, que Ele diz: sai da tua terra. Ele não falou, por favor, tem como? Será que dá? Não. Aqui Ele disse, sai da tua terra. Então Ele exigiu. Então tem coisas que Ele exige. E Abraão, ele é nômade. E nômade é aquele que anda aqui, eu falo que é tipo cigano, como eu falava que eu era quando eu era criança. Meu pai mudava para cá, mudava para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. E ele não tinha esse problema de sair de um lugar e de ir para outro. Mas sabe qual era o problema aqui? Que o Senhor mandou ele sair da tua terra. Mas não falou para ele para onde ele ia. Então ele sabia que ele tinha que sair. Ele exigiu que ele saísse, mas não falou para onde ele ia. E quando ele manda ele sair, depois ele fala: da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele não falou uma terra onde ele ia. Ele disse que iria mostrar para ele para onde ele iria. E às vezes é legal sair de uma cidade e ir para outra, conhecer gente nova. Às vezes é legal também sair, deixar um pouco os parentes. Mas é um pouquinho dolorido sair da casa do pai. Você vai, você muda, mas daqui a pouco você vê sua mãe, deixa os parentes ali. Mas quando você sai da casa do pai, o negócio já pega. Já é uma dorzinha ali diferente. E aqui eu quero dar uma paradinha. Em 2011, o Senhor, Ele me chamou. E chamou o Dário. E quando você cresce em um lar evangélico, vendo seu pai pregar,
Você está ali na obra, você é criança, está com as crianças, você é adolescente, está com os adolescentes, você é jovem, está com os jovens, você canta, você rege, você dança, você faz. Então você cresce ali, sabe, naquela família. E aí você vê seu pai chorando, você vê sua mãe chorando, e aí você vê crente se rebeliando, e aí você vê crente dando problema, e aí você vê o outro que falou e sendo falso, e você vê tanta coisa, que quando você vai crescendo, você fala assim, glória a Deus, eu sou, não estou no lar evangélico, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, eu vejo meu pai sofrendo, vejo minha mãe sofrendo, e eu sempre falei isso para mim, falei, se o senhor quiser que eu case com alguém que vai pregar a tua palavra, amém, eu vou atrás, vou fazer a tua obra, mas eu não quero casar com pastor, eu já passei por isso, desde criança, não quero isso para mim. Mas não é você que escolhe, não é você que decide quem você vai ser, a última palavra vem dele. E aí em 2011 o Senhor nos chamou, e eu falei, meu Deus, eu não quero, e dirigir igreja, não quero, era a nossa primeira igreja, queria nos mandar para Itaém, um outro ministério, e eu falei, eu não quero ir, eu já sei o que meu pai passou, minha mãe passou, eu não quero passar também, eu quero ter meus filhos, eu não quero ficar mudando de cidade, eu cada ano eu estava numa escola, meu aniversário de 15 anos foi com pessoas que eu nem conhecia, eu não quero isso para mim, para os meus filhos agora. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Cada vez que eu falava um não para o Senhor fazia alguma coisa acontecer na minha vida para que eu falasse o sim. E eu lembro que através da vida do pastor Enilson, ele falou, Sueli, chegou o tempo de vocês. Só que eu não entendia. E antes de eu ir para o campo, eu tinha que ser consagrada. E no dia da minha consagração, eu quase passei mal. Eu falei, eu não quero, um monte de gente querendo ser consagrada. Eu falei, eu não quero isso para mim. E o pastor falou, Sueli, o seu esposo vai ser pastor, você precisa acompanhá-lo. E até o Senhor trabalhar isso, foi um processo na minha vida. Quando eu falava, Senhor, eu não quero. Até que o meu marido sofreu um acidente. Quando eu vi as portas começarem a se fechar. Quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo que eu tinha planejado, começou a porta ficar estreita. E eu falei, Senhor, eu vou. Senhor, é para fazer o ID. Senhor, se o Senhor me chamou mesmo, se o Senhor está comigo, Pai, eu vou. E eu decidi ir. E nós fomos para o campo em 2011. E estamos até hoje, pela graça de Deus. Mas tivemos que ter muitas renúncias nesse tempo todo. O que eu quero dizer para vocês, que eu saí dali do ladinho onde eu estava, da minha terra, da minha parentela ali grudado. Ah, Sueli, mas você foi para Itaém. Fui. Eu e meu esposo fomos. Mas para pastorear uma igreja, sozinha. Eu tinha feito tudo com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com tudo. Mas eu nunca tinha pastoreado uma igreja. E essa experiência, você acaba tendo ali sozinha, aprendendo com Deus. Então tudo é novo. Mas eu tive que deixar, eu tive que renunciar a algumas coisas. Como o Dário, quando ele aceitou Jesus. Ele conta isso para mim porque eu não o conheci quando ele aceitou Jesus. Ele falou, Senhor, eu aceitei Jesus. Passou um mês e pouco eu já falei para o pastor que eu queria me batizar. O pastor falou, mas você está fumando, como você vai se batizar? Ele falou, pastor, eu creio que até o dia do batismo eu vou ter largado o cigarro. Ele tinha que renunciar às coisas do mundo para ele viver uma nova vida. E no dia que ele foi se batizar, ele já tinha largado o cigarro. E sabe o que o Senhor fez quando ele se batizou? Batizou ele com o Espírito Santo e já o encheu. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração quando nós renunciamos. É um processo? Sim, é um processo. Mas quando nós queremos renunciar, quando nós queremos fazer para o Senhor, nós fazemos.
Você tem que saber que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Você tem que saber que quando o Senhor Ele te chama, o seu futuro está nas mãos dEle. E Ele controla do jeito que Ele quiser. Aleluia. Ele exige renúncia. Ele exige mudança. Ele exige que eu e você, cada dia mais, erre menos, peque menos, mente menos, largue as práticas, largue as coisas que não provêm dEle. Eu não mandei você renunciar do dia para a noite, porque tudo tem um processo na nossa vida. E é nesse processo de renúncia que Ele vai te abençoando, que Ele vai te limpando, que Ele vai te refazendo e vai te deixando do jeito que Ele quer. Aleluia! Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Em Provérbios 4:18, diz assim... Eu marquei aqui, mas se ele achar ali. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, não é do dia para a noite, é aos poucos. Você vai fazendo, você vai parando de praticar as obras que não provêm do Senhor. E Ele vai te limpando, tirando e fazendo com que você chegue até onde Ele quer que você chegue. Faça o que Ele quer que você faça. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes eu e você sabemos o que nós temos que deixar. Sabe, lá dentro? Sabe? Eu lembro, isso me veio agora, foi o Espírito Santo de Deus, quando a Thaís se converteu. Tinha tantas coisas que eu queria falar para ela, porque ela veio de uma outra igreja, e aí ela começou a caminhada dela aqui, e tinha tantas coisas que ela precisava mudar, e eu nasci no berço evangélico. Eu não podia chegar nela e falar: Thaís, seja assim, Thaís, faz assim, Thaís, anda assim. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai falando, e quando nós damos ouvido, Ele vai nos transformando, Ele vai tirando, Ele vai colocando aquilo que precisa ser colocado. Ele vai nos moldando do jeito que Ele quer. Não é do dia para a noite. Não é. Quem a conheceu antes, não que ela fazia alguma coisa de errado, porque eu falo para ela que ela era uma católica que parecia crente já. Mas mesmo assim, ela precisava deixar coisas, ela precisava renunciar. E ela renunciou. E olha em quem ela se tornou. Se você falasse isso para ela há uns 8, 9 anos, Thaís, um dia você vai ser uma missionária, você vai subir em cima do púlpito. Ela fala: eu não tenho ter vergonha de pegar no microfone. Ela chegava aqui, ela dançava. Ela começou aqui dançando. Eu pegar no microfone nunca. Até para cantar um louvor aqui, eu lembro que ela vinha aqui na frente para cantar. O pessoal era: meu Deus do céu. Ela não sabia o que Deus tinha para ela, mas Ele já tem o seu futuro todinho projetado, mesmo que você não saiba. Porque quando você aceita Jesus, você sabe todas as coisas que você precisa renunciar. Você não sabe quem você vai ser no dia de amanhã, mas você sabe que você precisa renunciar. Aquelas amizades que você sabe que não vai te levar para lugar nenhum. Aquela vida de pessoas que mostram as coisas que não provêm do Senhor. Conteúdos que não convêm na vida de um cristão. Amizades. Coisas que você sabe que vai agradar, que vai desagradar o Espírito Santo de Deus. Como Pedro disse: Senhor, nós largamos tudo para te servir. Nós largamos tudo, Pedro disse. E Jesus disse: vocês largaram tudo? Mateus 19:29. Coloca para mim, fazendo um favor. Aleluia.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá quanto? 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Aquele que renuncia, aquele que deixa, aquele que sabe que aquele que realmente o chamou, Ele vai conceder todas as coisas, não precisa se preocupar com nada. E Ele diz ainda que receberá 100 vezes tanto. Ah, mas se eu deixar as coisas para mim servir ao Senhor, se eu deixar tudo, mas eu sempre fui bem de vida. Aí começa a vir na igreja, começa a ter um monte de problema, parece que as minhas finanças travas, sabe? Parece que eu não tinha nada, aí meu filho começa a ficar doente, começa a ter enfermidade, começa a ter tantas coisas. Sim, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Sim, vai ter muitas coisas que você vai passar, mas sabe qual é a sua diferença de você estar na casa do Pai, servindo a Ele, obedecendo aquilo que Ele tem para você? Ele estará contigo todos os dias. É na luta, Ele estará contigo. É na dificuldade, Ele estará contigo. É na dúvida, Ele estará contigo. É no problema, na enfermidade, Ele estará contigo. Essa é a diferença. Quando você renuncia, quando você deixa tudo por amor a Ele. Aleluia. Quando nós renunciamos o Evangelho, quando nós renunciamos tudo aquilo que não provém do Senhor pelo Evangelho, o Senhor, Ele nos abençoa. Mesmo que você tenha que abrir mão de amigos, de amizade, de coisas que hoje você acha que são importantes para você, o Senhor tem 100 vezes mais naquilo que você tem para deixar. Quando você deixa a idolatria, quando você deixa palavrões, quando você deixa drogas, quando você deixa de ser viciado em alguma coisa, quando você deixa o adultério, quando você deixa coisas que não provém, que não agradam ao Espírito Santo de Deus, Ele tem coisas grandes para você. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Se você acha que você vai largar alguma coisa e que você vai perder outras coisas, saiba de uma coisa, que Ele não fica devendo nada para ninguém. O que Ele tem para você é maior. O que Ele tem para você é maior. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele fala na palavra dEle, quando Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, que vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse que faria dele uma grande nação. Ele disse que te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção, eu te abençoarei os que te abençoarem, eu te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então todo aquele que deixar a casa do seu pai, aquele que deixar amigos, aquele que deixar seus parentes por Ele, pode ter certeza que você será abençoado. Na lição 3 nós aprendemos que o Deus é Deus que garante a proteção. É Deus que garante a proteção. Tem uma versão bem antiga, da versão Almeida do século 21, que nesse mesmo versículo diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. No verso 3, nessa versão diz assim: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou os que te amaldiçoar. Ele não diz no plural, mas ele diz que as bênçãos seriam maior do que a maldição. Ele disse que as bênçãos seriam maior do que qualquer maldição na sua vida. Porque quando você começa num caminho, a trajetar um caminho que o Senhor tem para você, vai levantar lutas, dificuldades para te parar. Vai levantar enfermidades, vai levantar perseguições, vai levantar muitas coisas para te tentar parar. Mas quando você lembra que o Senhor, Ele tem mais para te abençoar do que aquele que tem para te amaldiçoar, você continua, você não para no meio do caminho, porque você sabe que Ele garante a proteção. Por que que Abraão aqui não ficou com dúvida? Mas será que essa terra é boa? Mas será que lá eu vou conseguir alguma coisa? Ele não teve dúvida, porque ele sabia que aquele que o mandou garante a proteção. Quando Ele te chama, você não sabe quem você vai ser. Eu não sabia quem eu iria me tornar, mas eu sabia que Ele iria garantir a proteção na minha vida. Porque desde quando eu comecei, meu Deus, eu falo que eu quero escrever um livro. Porque quando eu começo a contar a minha história, o pessoal, meu Deus, tem mais alguma coisa ruim? Eu conto outra, mas tem mais alguma coisa ruim? Tem. Eu falei, calma aí, agora eu vou começar a contar as coisas boas. Por quê? Porque são maiores do que as coisas ruins. Eu passei, meu marido sofreu um acidente, o meu filho teve um câncer, eu perdi um bebê, fiquei com ele morto um mês na barriga. Sim, mas o Senhor esteve comigo e me protegeu em todo o tempo. E Ele me fortaleceu, e Ele me amadureceu, e Ele me moldou, Ele me mudou. Muitas das vezes nós perguntamos por quê para o Senhor e esquecemos de perguntar para quê aquilo que nós estamos passando. Tudo é um aprendizado. Para você contar um testemunho, você precisa passar pela dificuldade, porque senão você vai subir aqui e vai falar, eu não sei, não passei por nada. Não, para você testemunhar, para você falar do amor do Senhor, de coisas que Ele fez com propriedade na sua vida, você precisa passar, você precisa sentir, você precisa sacrificar. E muitas das vezes aí você não queremos renunciar coisas para conseguir outras que são melhores para nós, que é o que o Senhor Ele tem, porque a palavra do Senhor diz que Ele garante, pode se levantar, pode ter gente orando por você, pode acontecer o que for, Ele levanta pessoas, Ele te abençoa, porque Ele garante a proteção. Não adianta tentar te amaldiçoar, não adianta, porque o Senhor Ele garante. Adão renunciou, Caim não renunciou. Quantos não renunciaram? Quantos não renunciaram ao Senhor? Mas quando o Senhor encontrou um homem que renunciaria por Ele, quando o Senhor Ele encontrou alguém que iria obedecer a sua palavra, Ele disse, é esse que eu quero chamar. E é assim que o Senhor tem que te ver nessa noite, com o seu coração querendo renunciá-lo, querendo acertar mais, errar menos, consertar aquilo que está errado. Nós ouvimos hoje aqui que nós precisamos consertar o nosso altar, nós ouvimos aqui que nós precisamos deixar o oleiro nos moldar, nos refazer. E para isso nós precisamos o quê? Renunciar. A palavra do Senhor diz, negue a sua cruz e siga-me. Ele disse o quê? Nega, deixa e siga-me. Quantas vezes eu e você não renunciamos?
E o Senhor, Ele tem bênção para mim e para a sua vida. Ele tem coisas grandes, mas nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos ter a mesma fé de Abraão. Abraão, quando o Senhor mudou o nome dele, nós precisamos ter a fé de Abraão. Sabe por quê? Porque as promessas, elas já foram feitas para Abraão. E elas foram estendidas para mim e para vocês. E sabe o que o Senhor nos prometeu? Está aqui, em Gênesis mesmo, no capítulo 12. Quem renuncia, contribui em um relacionamento com Deus. Está em Gênesis 12, 7. 2. Far-te-ei uma grande nação. Ele nos prometeu. Far-te-ei uma grande nação. Quando você o abandona, renuncia, Ele irá fazer de você pai de uma grande nação. Ele diz: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Quando você faz uma aliança, quando você renuncia e quando você faz uma aliança com Deus, Ele traz as bênçãos consigo. E aonde você estiver, a presença do Senhor estará contigo. Ele diz: e tu serás uma bênção. Você é a própria bênção. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Aonde você chegar, você é a bênção. Porque Ele disse: e tu será uma bênção. Essas promessas não foram só para Abraão, mas foram estendidas a nós, o seu povo. E abençoarei os que te abençoarem. Quando você está andando com pessoas e você é abençoado, os que estão ao seu redor também serão abençoados. Porque Ele diz: abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. E Ele disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E você estará protegido por Ele, porque Ele garante a proteção aos seus filhos. Das armadilhas, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te livra das armadilhas, das coisas do mal, porque Ele garante a proteção. E em sétimo, a promessa que Ele fez a Abraão e a mim e a você: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Ele entregou o seu filho, quando Ele se sacrificou, o Senhor viu o que Ele fez, e por meio dessa fé, hoje nós compreendemos o sacrifício do altar, aonde o Senhor, Ele abençoou o seu povo. Quando eu e você renunciamos, quando eu e você deixamos aquilo, as práticas do pecado, aquilo que não provém. Mas como é que eu vou saber se eu sou novo? Quando você aceita Jesus aqui na igreja, você não levanta a mão porque você achou legal alguém vir aqui e falar: quem quer aceitar Jesus? Não. Primeiro, alguém te convidou para estar aqui. Segundo, você entrou, você ouviu a palavra. Terceiro, o Espírito Santo de Deus já estava ali te convencendo. Quarto, quando foi feito o apelo, foi o Senhor que te impulsionou a levantar para estar aqui. Nada é mérito nosso, tudo é mérito dEle. É Ele que faz, é Ele que controla tudo em nossas vidas. Então, quando você o aceita de coração, do mesmo jeito que Ele fez você ser convidado e entrar aqui, do mesmo jeito que Ele fez você ouvir a palavra, e Ele te convenceu para você o aceitá-lo, que não é você aceitá-lo, é Ele que está te aceitando. Quando tudo isso acontece e você já está aqui, é aí que Ele começa a te limpar. É aí que Ele começa a tirar aquilo que não provém de Deus. É aí que Ele começa a te moldar. É aí que Ele começa a te refazer
para ser um vaso novo. É aí que Ele começa a te usar, a colocar palavras na sua boca como Jeremias. É aí que Ele começa a querer te levantar para poder pregar, para você poder cantar. Mas nada é mérito seu, tudo é dele. Então quando você coloca na brecha, quando você se coloca na dispensação da graça dele, Ele faz, Ele tira, Ele coloca, porque é Ele que faz e refaz nós. Então o que você tem que se preocupar? Em renunciar. Não adianta dizer que você não sabe, porque todos nós sabemos aquilo que não provém do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Nós sabemos aquilo que não convém. Abraão, ele renunciou. Ele saiu. Ele foi, mesmo sem saber para onde. Mas ele tinha certeza que o Senhor, Ele já tinha preparado tudo para ele. E quando você continua ouvindo a história de Abraão, você começa a ver que é um homem de fé. Você começa a ver que ele é o pai de uma grande nação. Você começa a ver que através dele, nós viemos, que através dele, tantas coisas foram feitas, que através do que ele fez, hoje nós se beneficiamos. Então nós temos que renunciar. Quando eu e você renunciamos aquilo que não provém, que não agrada ao Senhor, Ele nos direciona, Ele nos leva para onde Ele quer, mas Ele garante a proteção, Ele garante o percurso, Ele não te abandona por um instante. Que nessa noite você possa agora fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos e fala: Senhor, sabe aquilo que eu preciso renunciar? Sabe aquilo que eu preciso tirar, Senhor? Tira da minha vida. Tira, Senhor, tudo aquilo que não pertence. Tira, Senhor. Eu quero ser usado por Ti.